meu irmão, minha irmã de estrada, simpatizantes do canal, abençoados por Deus, motos na estrada. E hoje estou muito feliz em poder estar com vocês mais uma vez, para mais um episódio do quadro Palavra da Semana. Esta palavra é realmente uma palavra de Deus. E meu amado, minha amada, confesso a você que para trazer essa palavra, eu venho já há alguns dias, algumas semanas, orando, pedindo a Deus, como nós trouxemos nas palavras, nas semanas anteriores, em relação à salvação, o que é, em aceitar Jesus, que realmente é o nosso único caminho, e falarem que o pecado é o que nos afasta de Deus. E aí, orando, pedindo a Deus, aí o Espírito Santo falou para mim: Wagner, prega sobre o pecado. Confesso a vocês que na hora eu falei: mas pai, falar sobre pecado? Não era esse o meu objetivo? E voltei a orar, pedi, clamei a Deus e mais uma vez ele me confirmou que a palavra seria com o tema o pecado. Então, meu amado, minha amada, vamos lá para uma palavra abençoada de Deus, para que nós possamos apreender o que nos afasta de Deus. É isso aí. Nós nos afastamos de Deus através das nossas atitudes. Então, quero dar alguns segundos aqui para que você possa abrir a sua Bíblia, tá? Nós vamos começar a leitura da palavra em Romanos 1, a partir do versículo 18. Para vocês entenderem, eu estou aqui com a minha Bíblia que eu uso para pregar. É uma Bíblia NAA, a nova Almeida atualizada, tá bom? E vamos lá. A injustiça e a impureza dos seres humanos. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios e se tornaram tolos. Se trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao de ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus
pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para aqueles que praticam coisas que não convêm. 29. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. 32. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que o praticam. Essa é a primeira parte da palavra da qual irei ministrar a você, meu irmão. Mais um versículo e aí nós vamos explanar em relação a esse assunto. O que nos afasta de Deus? Vamos lá então? Mais um trecho para que nós possamos acompanhar em 1 Timóteo. No capítulo 1, versículo 8. A lei e os seus objetivos. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos e para tudo o que se opõe à sã doutrina segundo o Evangelho de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Então, meu amado, minha amada, isso são os pecados. O que nos afasta de Deus. E pecado é pecado. Nós temos só duas classes de pecado. A primeira classe de pecado, e a qual Deus
verdadeiramente abomina e é totalmente reprovável por Deus é quando nós pecamos contra o Espírito Santo. Normalmente, nós perguntamos ou falamos em relação a esse pecado, a maior parte das pessoas, ou quase na sua totalidade, dizem que pecar contra o Espírito Santo é nós blasfemarmos contra ele. Isso também é pecado, mas não é só isso. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, e ele ressuscitou e subiu aos céus. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Se você é o templo do Espírito Santo, o que nós fazemos que prejudica o seu corpo, o que agride o seu corpo é pecar contra o Espírito Santo, porque nós somos o templo dele. E o Espírito Santo, ele não mora em templo sujo. E o que suja o nosso templo é o pecado. Então é impossível, meu amado, é impossível, minha amada, o Espírito Santo morar dentro de você, se você estiver em pecado. Se nós estivermos pecando contra o Espírito Santo. E nós, desde muito cedo, principalmente homens, nós desde muito cedo, para que nós sejamos o cara, nós temos que passar o rodo, né? Não é isso que nós aprendemos? E se eu falar com você que esse tipo de relação, nós pecamos contra o Espírito Santo. E aí vem aquilo, o que nós aprendemos a vida inteira é pecado. Não pode. Para que nós tenhamos uma vida firme ali, abençoada, para que o nosso templo esteja limpo, para que o Espírito Santo de Deus possa agir, nós temos que estar limpos. E quando nós praticamos relações com outras pessoas, nós estamos sujando o nosso templo. Para que isso não aconteça, não é só o homem. Vamos lá. O primeiro pecado que suja o nosso templo, em 50 anos, mudaram de nome por 2 vezes. O adultério é sim um dos maiores pecados e que nós agredimos diretamente o Espírito Santo. Só que o adultério, ele não é só do homem casado que sai com uma outra mulher. O adultério também é do solteiro que faz isso como uma atividade comum. Para que nós façamos isso de maneira correta, nós temos que ter essa relação com as nossas esposas. Não existe outra forma. E aí, o que aconteceu? Como chamava isso? Adultério. Um pecado contra o Espírito Santo, que nós estamos agredindo o nosso corpo. Contrário à palavra de Deus. De adultério, passou-se a ser concubinato. Exatamente. Que é a mesma coisa. E depois,
aqui para nós no Brasil, passou a ser união estável, que até foi, né, e é legalizado, né, isso é legal juridicamente. Mas como nós sempre falamos que a palavra de Deus não muda, o mundo pode até mudar. Juridicamente pode até ser aceito. Mas nós estamos contrário à palavra de Deus. Então, continua sendo pecado. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ter uma vida abençoada por Deus, nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos caminhar conforme a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, você que tem a sua parceira, que tem aí a sua companheira e que ainda não são legalmente casados, se quiser ter uma vida abençoada, se casem. Casem na igreja, tenham a bênção do pastor, para que nós começamos a fechar essas brechas. E aí, nós temos os outros pecados aqui já citados, que aqui não tem interpretação, está claro o que é pecado. Matar, roubar, e todas mais aqui que nós falamos, matar o pai, matar a mãe, mentiroso, o arrogante, prepotente, todos os demais pecados têm o mesmo peso. Não existe pecadão e não existe pecadinho. É pecado e nos afasta da presença de Deus. Mas, glória a Deus, que nós não estamos condenados. O condenado é o diabo. Nós não. Nós temos a chance em Jesus de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós temos a chance de aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador e renascermos. Isso mesmo, nós temos o direito de escolher. Você tem esse direito, meu irmão. Você tem esse direito, minha irmã. Então, reflita na palavra de Deus. Você não está condenado por aquilo que você fez. Você tem o direito de se redimir. Você tem o direito de se arrepender. E não é difícil. É só você crer. É só você querer que você pode. Aceitar Jesus é a melhor escolha que nós temos para as nossas vidas. Eu não digo que é fácil. Eu não digo que é um mar de rosas, mas é a melhor. Pois sem Ele, a minha vida não é nada. Sem Ele, a minha vida não tem sentido. Pois a nossa vida aqui realmente é passageira. É muito curta. E não vale a pena nós trocarmos a nossa eternidade por um tempo pequeno aqui. O meu lugar não é aqui. E o seu também não é, meu amado. O seu também não é, minha amada.
Vamos fazer o que Ele nos pediu. Vamos andar conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morto, vivo. E é isso, é o direito de escolha. Jesus é o único caminho que nos levam a Deus. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim, Jesus Cristo. Ele nos deixou isso. Então, amado, o que você está pensando para escolher ter a melhor escolha da sua vida? E é aceitar Jesus. Vai em uma igreja, agora, aqui, que eu estou falando essa palavra para você. Se você puder fazer essa oração comigo e repetir essas palavras, eu te convido, meu amado, eu te convido, minha amada, a fazer essa oração. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita no seu coração e diga: amado e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Pai, eu coloco a minha vida no seu altar. Eu, Senhor, no nome de Jesus, eu peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados. E neste momento, amado, confessa a Ele os seus pecados. Confesse a Ele o que você já fez. Porque não interessa para ninguém. Agora é o momento seu e dele, do qual você agora vai expor tudo o que você fez. Todos os seus pecados. Coloque no altar do Senhor. E fale agora. E no nome de Jesus, Pai, após eu ter dito e confessado os meus pecados ao Senhor, eu peço e aceito Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Que a partir de hoje, Senhor, eu andarei conforme a sua palavra. A partir de hoje, meu Pai, eu buscarei a sua palavra, Senhor. Eu estarei orando, eu começarei, Senhor, a falar contigo todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, no mínimo. Eu terei uma comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, derrama a sua unção e a sua bênção, ó Deus, sobre a minha vida, Senhor. E escreva, Deus, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém e amém, Jesus. Meu querido, minha querida, se você tomou esse passo agora, eu te convido a estar indo a uma igreja. Você ir ouvir a palavra de Deus. Vá alimentar o seu espírito, pois o alimento do espírito é a palavra de Deus. E aí, juntos, estaremos caminhando conforme a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo e o passo mais importante da sua vida. Aceitar a Jesus. Depois, com certeza, você dará os seguintes. Mas neste momento,
o passo mais importante é esse. Amado, amada, reflita essa semana em cima de Romanos 1 e Timóteo 1. Para ser mais específico, Romanos de 1, 18 ao 31 e Timóteo 1, de 8 a 11. Reflita em cima desta palavra essa semana e que você tenha uma semana abençoada em o nome de Jesus. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe cada passo que você for dar nesta semana e que Jesus abençoe a sua vida pessoal, que a sua vida profissional, a sua vida sentimental, meu amado. Fiquem com Deus.